Boa noite, pessoal. Boa noite, ATs, futuras ATs. Mais uma live sobre o acompanhamento terapêutico. Mais um dia, intenso de conteúdo de valor para vocês. Hoje, deixa eu colocar aqui que hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante, que é assim, o que eu ganho sendo AT. E aí, gente, a gente vai construir essa resposta, né? Mas eu tenho algumas coisas aqui para contar para vocês. Mas antes eu quero dizer que todos os dias, pela manhã, a Mila estará com vocês. E à noite, todos os dias, pela manhã e à noite, nós estaremos em live. À noite comigo, de manhã com a Mila. Para quem não me conhece, eu sou a Ingrid Quintão, uma das sócias aqui do Lugar de Encontro, junto com a Mila, com a Camila, com a Sara. E nós estamos aqui muito animadas nesse processo de ofertar conversa, conteúdo mesmo para vocês sobre o acompanhamento terapêutico, porque a gente sabe que muito tem se falado sobre AT. Deixa eu fixar aqui. Mas muitas dúvidas ainda, são colocadas, fixar o comentário. Muitas dúvidas existem sobre o que é o acompanhamento terapêutico, sobre o que não é o acompanhamento terapêutico, por que ser um acompanhante terapêutico. E hoje a gente vai falar desse processo que é essa construção. Ah, já tem aluna aí, ó, do nosso curso. Que bom, Vanessa. A gente vai falar um pouquinho, me ajuda aí, quem já é aluno, sobre o que se ganha sendo acompanhante terapêutico. Porque, gente, o AT, ele é esse processo de entrada no mundo. Eu gosto de dizer, que o acompanhamento terapêutico ele é uma entrada tanto no mundo geográfico, seja público e privado, na casa, nos espaços junto com o nosso acompanhado, e também uma entrada no mundo, no território psíquico do sujeito. Então isso é tão intenso, isso é tão sério, que a gente não pode lidar com o acompanhamento terapêutico como tem sido contextualizado, tem sido colocado aí de pessoas fazendo, 30 horas semanais, junto com uma criança, com uma pessoa idosa, ganhando 600 reais por mês e dizendo que isso é acompanhamento terapêutico. Isso é de uma irresponsabilidade, porque o AT, como eu estava dizendo para vocês, ele se envolve nessa entrada no território psíquico da pessoa, não é só no território geográfico, na casa, o que já é muito intenso, já é muito sério, mas também no território psicológico, né? Então tem que ter muita responsabilidade para que o AT, primeiro, não seja aquele que não consegue ajudar a fazer absolutamente nada e entrar em contato com uma impotência, e nem ser aquele que vai entrar na casa da pessoa, começar a fazer um acompanhamento terapêutico e ser o salvador da pátria, ou onipresente, onipotente. Não se trata desse lugar que nós queremos que o acompanhante terapêutico ocupe. Se trata de uma pessoa que vai entrar na vida do seu acompanhado para somar, para construir autonomia, construir inserção social de acordo com a realidade dessa pessoa, porque também não adianta aí bonitinho todo mundo falar, ai gente, o AT faz inserção social, mas a gente não entende o que significa isso, né? A gente tem discutido, inclusive nós tivemos uma aula no curso, o que é rua, o que é ocupar os espaços junto com o seu acompanhado. Isso significa estar aberto para diversas realidades. Pessoas que fazem uso de drogas, pessoas adultas que têm dificuldade de sair de casa, pessoas idosas com transtornos neurodegenerativos, crianças com espectro autista. Então, o acompanhamento terapêutico, ele cabe em todas as existências. Isso não significa que é de qualquer jeito, né? Cabe,
mas deve ser construído junto com o seu acompanhado e com a família um processo. Então eu gosto de pensar que ser acompanhante terapêutico é um ganho intenso de paciência, de possibilidade de construção no cotidiano, no dia a dia da pessoa, de você sair daquela ideia de caixinha, né, de ser a pessoa que vai simplesmente chegar ali, escutar o seu paciente no consultório e não se envolver naquela trama, naquele território psíquico, naquele território geográfico da pessoa. Então, eu sempre, quando eu penso no acompanhamento terapêutico, eu entendo que eu ganhei muito sendo AT depois que eu comecei a ofertar essa clínica, e eu ganhei como psicóloga. Eu sou psicóloga e eu sou uma psicóloga muito melhor depois que eu me tornei acompanhante terapêutica. Às vezes eu faço acompanhamento e tento me desvincular dessa tradicionalidade da clínica, porque não é isso que se faz quando você vai na casa da pessoa, quando você se encontra com essa pessoa. Muda completamente o formato, porque o AT, ele vai até a pessoa. O AT não fica ali esperando na sua sala, no seu consultório, na sua poltrona, até que o sujeito chegue. Não tem problema, às vezes eu me coloco enquanto psicóloga, eu sou psicóloga, mas ainda assim a formação em acompanhamento terapêutico me ensina, quando esse sujeito chega no meu consultório, a pensar que ele tem um contexto, a pensar que essas dificuldades que ele traz no cotidiano são de fato intensas, a pensar estratégias fora das casinhas que a gente é acostumado, as casinhas tradicionais, como medicação apenas, como psicoterapia apenas. Então eu consigo pensar que essa pessoa precisa ter uma rede. Eu ganho muito no meu fazer em psicoterapia quando eu penso como acompanhante terapêutica. E quando eu vou para casa dessa pessoa, eu ganho quando eu entendo, quando eu faço uma ruptura com os meus manicômios mentais, né? Porque a gente tem, você também tem aí manicômios mentais, assim. Você tem um fetiche de que que um profissional, ele deve ter um lugar de superioridade. Eu ganhei, sendo AT, entendendo que eu posso estar no mesmo nível que eu sou e estou no mesmo nível que a pessoa que eu acompanho, e ainda assim eu posso cobrar o valor que eu acho justo por isso, que eu posso potencializar a vida dessa pessoa simplesmente porque eu estou ali escutando ela de um jeito sensível. Então eu ganho muito conhecendo. Primeiro, imagina fazer saídas antes de ser acompanhante terapêutica. Era muito difícil, assim, eu conhecer monumentos, conhecer espaços, cafés, cachoeiras, aqui no lugar onde eu moro, que é em Brasília. E depois do AT, gente, eu descobri uma outra cidade, eu descobri uma outra Brasília, porque eu me coloquei à disposição de construir junto com as pessoas que eu acompanho uma nova descoberta da cidade. Então nós fomos em lugares inimagináveis, assim, né? Eu não sabia que Brasília tinha tanta cachoeira, eu não sabia que Brasília tinha tantos espaços, cafés interessantes, eu não sabia que Brasília tinha espaços de música, eu não sabia que eu seria tão bem recebida na casa das pessoas, e que a minha presença por si só, sem precisar ali falar coisas demais, construir intervenções extraordinárias, seria suficiente. Então eu ganho com esse processo de ofertar a minha presença. Então até que se preze, ganha por si só em estar à disposição do outro, porque isso faz com que a gente rompa com essa ideia tradicional de que tratamento é simplesmente intervenção, você tem que dar alguma resposta. Eu acho que eu ganhei também, a gente ganha quanto AT, a prestar mais atenção no tempo.
né? O tempo é muito precioso, gente, assim, essa dimensão de ter calma, ter paciência para entender que o tempo não é meu, o tempo é do outro, o tempo é da pessoa que eu acompanho. Mas imagina, eu sou uma pessoa super acelerada, vocês dá pra perceber, né? Eu falo pelos cotovelos. E quando eu chego na casa de uma pessoa em que ela demora 1 hora com processo de transtorno, né, com quadro de transtorno obsessivo compulsivo, ela demora 1 hora com o seu ritual para conseguir sair de casa. Então, eu me colocar naquele espaço, entender que a minha presença ali é importante para ela, né, entender melhor o seu processo, o seu quadro de ritual, para que ela possa ter vontade de sair de casa, já me ensina a ter menos pressa, me ensina a ser um profissional que não se coloca num lugar de superioridade, né? Que eu aprendo muito que a minha especialidade não diz sobre o sujeito, que o fato de eu ser psicóloga, que o fato de eu ter uma formação em acompanhamento terapêutico não faz de mim superior àquela pessoa e aprendo todos os dias. Hoje eu sei fazer tricô, porque eu já aprendi com acompanhado. Eu sei, nunca pensei na minha vida que eu ia ler mangá, fazer algo de figurinhas, ir em bancas de jornais, porque isso foi um aprendizado para mim, né? Eu ganhei muito com essa perspectiva do acompanhamento terapêutico. E para além dessa minha transformação de vida, né, claro que ofertando uma transformação de vida para outra pessoa, eu percebi também que eu podia fazer receber por isso, de uma forma justa. Por isso que eu não entendo quando as pessoas me contam que fazem aí 30 horas de acompanhamento terapêutico, isso me estranha muito, e que recebem aí R$600 por mês e que estão muito frustradas, que o acompanhamento terapêutico não vale a pena, porque isso não é uma realidade. Aqui no Lugar de Encontro nós temos 15 acompanhantes. Nós acompanhamos mais ou menos 45 pessoas hoje, de adolescentes, crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas, com os mais diversos tipos de sofrimento, com as mais diversas dificuldades. E nós temos nós cobramos o valor que a gente acha justo e ofertamos um serviço de extrema qualidade, porque os nossos ATs, eles ganham semanalmente com a supervisão. Então isso é um ganho, porque não existe acompanhamento terapêutico sem supervisão clínica. E supervisão clínica não significa ter uma pessoa mandando em mim, dizendo o que eu tenho que fazer. Isso é outra coisa, né? E nós temos reuniões de equipe semanais, nós temos trocas dessa equipe. Então imagina que o AT, sendo AT, você ganha com uma aprendizagem do que é fazer um trabalho multidisciplinar. Muito se fala na faculdade, muito se fala nos cursos, tem que fazer um trabalho multidisciplinar, enfim. Mas eu só aprendi de fato o que é fazer um trabalho em rede, um trabalho também multidisciplinar, sendo AT. Porque eu me vi necessariamente ligando, conversando, construindo junto com o psiquiatra, com o terapeuta ocupacional, com psicólogo do meu acompanhado, com o vizinho, com o tio, com mãe, com pai. Isso é, de fato, fazer um trabalho em rede, entender o que faz sentido na vida dessas pessoas. E isso me fez perder medo, de me sentir às vezes, meu Deus, vou conversar com o psiquiatra. Nós temos que conversar de uma maneira muito equiparada com os outros profissionais, seja psiquiatra, seja psicólogo também, assistente social, enfermeiro. Então eu aprendi, gente, de fato a construir junto com os outros profissionais, mesmo que e a dizer para esses profissionais
às vezes, como é trabalhar em equipe, como é trabalhar de forma multidisciplinar. Porque isso, a gente fala muito desse trabalho, mas hoje se entende trabalho multidisciplinar como mandar uma mensagem, ou perguntar como é que tá, ou dar alguma informação. Pouco se constrói em parceria, e muito pior, né? Pouco se constrói em parceria multidisciplinar com a presença e a consideração do acompanhado e da família. A família às vezes fica como um ping-pong, né? Ela fica ali no meio, o psiquiatra fala uma coisa, o psicólogo fala outra, e eles não se conhecem, eles não sabem quem são. E o AT, gente, entra no circuito, você AT ganha muito, porque você entra no circuito como esse polo, como essa pessoa que vai fazer, sabe aquele amigo que é o super agregador? Eu costumo dizer que o AT é essa pessoa, assim, aquela pessoa que vai agregar a equipe, que vai fazer com que profissionais conversem, profissionais às vezes que já estão no caso, já estão fazendo o cuidado do seu acompanhado há muito tempo, mas nunca conversaram. Então o AT, ele vai construindo um repertório tão forte, tão intenso, tão potente de fazer um trabalho multidisciplinar, que depois ele consegue fazer isso em qualquer âmbito da vida, consegue levar essa experiência para a clínica, seja ele qualquer profissional, seja você psicólogo, seja você psiquiatra, seja você assistente social. Eu acredito muito que a gente ganha entendendo a clínica do acompanhamento terapêutico, porque as experiências são diversas, assim, de acompanhantes que entram num caso. Claro que tem suas exceções, mas de acompanhantes terapêuticos que entram nos casos e começam a fazer esse elo, começam a fazer esse trabalho multidisciplinar, porque é dever, é obrigação do AT construir um trabalho multidisciplinar, dialogar com os atores da equipe. Às vezes ele vai encontrar uma resistência, mas isso é um trabalho de formiguinha. Às vezes os ATs da nossa equipe falam: nossa, mas eu me senti um pouco brecada pelo psiquiatra, pelo psicólogo, mas essa é uma construção que a gente vai fazendo com paciência, porque às vezes as pessoas se sentem ameaçadas, às vezes acham que, né, a sua especialidade é melhor que a outra, e isso a gente não constrói brigando, a gente constrói dialogando com os outros profissionais e dizendo para o outro: olha, eu tô aqui pra gente construir junto, pra gente fazer o cuidado dessa pessoa que você já atende, certamente faz um trabalho excelente, né? Então, gente, olha quanta coisa o ser AT te ajuda. Gente, eu trabalho, hoje eu estou na gestão do lugar de encontro, mas eu faço, hoje, sendo muito sincera com vocês, faço dois ATs, mas trabalho na clínica enquanto psicóloga, e eu posso dizer para vocês que a minha clínica em psicologia é muito melhor depois que eu me tornei uma AT, depois que eu conheci o acompanhamento terapêutico. Então, se você é psicólogo, e mesmo que você pense assim, ou você é terapeuta ocupacional, psiquiatra, pense: nossa, mas eu não quero trabalhar como AT, mas eu tenho certeza que você vai começar a se colocar diferente no seu fazer. Você vai pensar para além daquele sujeito que senta na poltrona na sua frente. Vai começar a pensar: nossa, essa pessoa se valeria muito bem de um AT. Essa pessoa poderia... Eu gostaria, para o meu trabalho, né, se potencializar, eu gostaria de ter um AT trabalhando junto comigo. Ou você pode receber uma pessoa no seu consultório e pensar: nossa, eu acho que não é esse espaço aqui para essa pessoa. Você pode dizer: olha, eu tenho um trabalho para te ofertar, eu oferto um serviço chamado acompanhamento terapêutico e eu gostaria de trabalhar com você dessa forma, e explicar para ela como funciona o trabalho de AT. Entende, gente, como só tem ganhos mesmo. Você pode fazer uma escolha se você se torna um AT, você pode fazer uma escolha de como você vai trabalhar, se é se colocando enquanto acompanhante terapêutico ou se é pensando também enquanto acompanhante terapêutico, tá bom? Eu vou ver aqui se tem algumas perguntas.
E aí eu vou respondendo, tá? Vou começar lá do início para ver se eu perdi alguma coisa aqui. Seria legal se vocês pudessem publicar no YouTube os vídeos, já acho que conseguiríamos acompanhar melhor. Bruna, todas as lives que nós fazemos, elas ficam disponíveis depois no YouTube, no nosso canal do YouTube, Lugar de Encontro, tá? Só procurar lá que você vai encontrar todas as nossas lives, nós já fizemos muito conteúdo, que eu acho que você vai se beneficiar, vai ser muito legal. Vai lá e depois, se você perder aqui as nossas lives, você pode ir lá que você vai encontrar depois. Boa noite, a Flávia, tudo bem? Tenho uma dúvida, como funciona a questão do AT na escola? Essa é uma live, Flávia, bem mais intensa, mas a gente vai falar disso aqui profundamente. Mas eu entendo que o AT na escola, ele é um mediador de relações. Hoje tem uma confusão muito intensa de pessoas buscando aplicadores da ciência ABA e nomeando esses aplicadores como acompanhantes terapêuticos. Veja, eu acho que na minha percepção, na nossa construção aqui, nos nossos estudos, eu acho que isso tem sido assim muito maléfico assim pro acompanhamento terapêutico e para a criança que recebe esse serviço, porque o AT ele é aquele que vai articular possibilidade, projeto de vida dessa criança também dentro da escola, mas em outros espaços. Ela vai conversar com os professores, vai construir projeto de vida dessa criança com o próprio aplicador do ABA, com o supervisor, com o psiquiatra. Então, eu acredito muito que o AT ele é muito potente assim no espaço escolar, mas para construir projetos de vida para aquela criança, assim, possibilidades para além, mesmo estando na escola, para além da escola. Então eu acho que a gente pode, acho que a gente tem feito aí uma reflexão a respeito do AT na escola, para que ele não seja, vou falar isso aqui muito rapidamente, tá? Mas a gente vai se aprofundar, mas para que o AT não seja aquele que é um mero aplicador da ciência que vai responder aquelas atividades que são construídas. Isso, gente, não tem problema nenhum. É um tratamento muito eficaz, por exemplo, no caso do transtorno do espectro autista. Mas eu acredito que nós podemos ofertar o acompanhamento terapêutico de uma forma muito mais ampla para crianças com diversas dificuldades. Por exemplo, uma criança com uma timidez extrema, tá? Então esse AT vai se fazer presente algumas vezes na semana nessa escola para trabalhar junto com a equipe, para conversar, para promover espaços de interação, de escuta desse estudante no espaço escolar, para vincular, né? E aí eu não pensaria estritamente que esse AT ficaria só na escola. Ele vai passear, circular na casa dessa pessoa também e, né, fazer uma vinculação dessa criança à sua casa, né? Fazer uma ponte dessa criança à sua casa, a outros espaços que são importantes para a criança, que não seja casa, escola, clínica especializada, né? Quando é o caso. Então, transtorno de atenção e hiperatividade, de crianças com deficiência. Eu pensaria muito num acompanhante terapêutico nessa perspectiva, assim, de promover a autonomia, de promover a inserção social, de promover relações, qualidade de vida dessa criança na escola. Acho que hoje a escola tem possibilidade de contratar esse AT de uma forma mais justa. Mas hoje o que tem acontecido é que alguns pais têm contratado os acompanhantes terapêuticos
por um valor que, né, que é razoável, que é possível, para que ele vá fazer esse trabalho mais pontual. Quando, no caso de TEA, quando é necessário de um aplicador aba, tem um custeio aí tanto da escola quanto da família também, né? Então eu acho que é possível a gente compor com as duas figuras. O que eu não acho que é interessante é a gente confundir essa figura do aplicador com o acompanhante terapêutico. Obviamente, um acompanhante terapêutico que tem uma formação ampla, que entende da perspectiva de vida, que entende de todas as nuances do acompanhamento terapêutico, pode se colocar à disposição, se tiver formação também nisso, como aplicador de aba, mas são coisas diferentes, tá? Não sei se era esse caminho que você queria que eu trouxesse, mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. Queria atuar somente como AT, mas ainda não fiz uma especialização. Importantíssimo atuar, eu acho que fazer uma formação em acompanhamento terapêutico, viu? Porque você vai ter um panorama geral do que é ser um AT, para que você não caia em esparrelas de ser sucateado, em um processo de pessoas dizerem o que o AT faz, sem que você consiga ser protagonista nesse processo. Por isso, eu defendo muito a formação em acompanhamento terapêutico. E é muito possível trabalhar somente com acompanhamento terapêutico. A nossa equipe é uma prova viva disso. Nós temos acompanhantes terapêuticos que são acompanhantes terapêuticos, que, né, às vezes não tem problema nenhum, você pode exercer uma outra profissão e ser AT, mas na nossa equipe a grande maioria exerce exclusivamente o acompanhamento terapêutico e se sustentam, são felizes sendo ATs. O que, se você for sucateado, entrar nesse circuito aí que engole as pessoas e que deixam as pessoas frustradas, você não vai conseguir, tá? Uma dúvida: terapia em grupo seria uma estratégia para o início de conhecer os acompanhados? Olha, Giane, eu não iria por esse caminho, tá? Eu acho que às vezes o AT pode se lançar de técnicas, né, que ele sabe, seja na sua profissão enquanto psicólogo, seja em outro curso, enfim. Mas um AT, ele não é um terapeuta de família. Então, o AT é aquele que vai construir relações, fazer intervenções quando necessárias, no ato, no dia a dia, no momento que as coisas acontecem. Claro que às vezes é necessário fazer reuniões, enfim, mas eu não me colocaria nesse lugar, eu acho que não é o lugar do AT, esse de terapeuta de família, porque você vai ter dificuldade de sair desse lugar. Né? Você vai ser chamado a responder as questões relacionadas à família. E aí, você precisa, quando você entra para um acompanhamento terapêutico, você responde às vezes as demandas da família, faz aquela mediação, mas o seu acompanhado é que precisa de você, que precisa da sua resposta intensa, da sua disposição psíquica, disposição corporal. Então eu não vejo muito sentido em um AT fazer terapia em grupo, né? Eu acho que não é um caminho, assim. Se há uma necessidade, se você percebe essa necessidade, eu encaminharia para um colega para fazer essa intervenção e faria um trabalho em equipe, um trabalho multidisciplinar com essa pessoa, tá? Não sei se eu respondo, mas continua conversando aí, fala comigo. Entendo, eu sou AT de uma criança com TEA, faço todo esse acompanhamento, contudo a escola não permite que eu vá até a escola. Contudo a escola... Impossível, tem que conversar com o pai, tem que incomodar. Flávia, não existe acompanhamento terapêutico de uma criança com TEA sem conhecer a escola, sem fazer uma conversa com eles. Então, por isso é importante uma formação para que você construa essa segurança, para você que entenda qual é o seu papel nesse circuito e que você consiga lidar com
com essas barreiras. Elas vão acontecer, gente. Para muitas pessoas é novo, mas uma escola que não recebe um acompanhante terapêutico, principalmente no campo do TEA, é uma escola arcaica, e isso eu consigo, pode ser a melhor, a escola mais cara do planeta. É uma escola que não entende dessa questão, que não sabe, que não está ajudando essa criança. E isso precisa ser conversado com a família, isso precisa ser pleiteado junto à família, junto à escola. E claro que sem briga, né? Eu diria que uma busca por estratégia, seja escrita, seja de reunião, seja de sensibilização, mas é importante que você faça a entrada nessa escola. Como? Mas eles vão me perguntar o que eu vou fazer. Eu vou conversar com vocês, escutar vocês, quais são as dificuldades que vocês encontram no trabalho com ele, o que vocês acham que eu, enquanto AT, poderia auxiliar nesse contexto e colocar à disposição enquanto uma pessoa que vai ajudar. Você não é uma algoz, né? Você não é aquela que vai atrapalhar o trabalho deles, você é aquela que vai somar. Oi, boa noite, Bru. Gostaria de saber se a AT escolar, quando vai para a casa do acompanhado, a carga horária muda e os valores. Bom, isso depende muito do contrato, Bru. Você fez um contrato de quantas horas? Por isso que, assim, na nossa formação, a gente ensina a fazer contrato. O contrato não sai caro, né? Quantas horas você construiu com essa família, com essa escola. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber se o AT escolar, quando vai para a casa do acompanhado, a carga horária muda e os valores. Veja, tem um deslocamento, tem uma mudança de espaço, tem um trabalho outro, né, que você está se propondo, e isso precisa estar previsto em contrato. Então não é assim, simplesmente dizem agora que você tem que ir para casa e você vai ganhar a mesma coisa. Gente, o acompanhamento terapêutico precisa ser, para que você oferte, é um serviço, ele precisa ser mensurado, tem indicadores para você cobrar. A precificação é feita em cima do que você gasta com transporte, com gasolina, com estudo, com supervisão, com participação de reuniões, com cursos. Veja, se você certamente, se você gasta com isso, você não vai, você sabe, viu, Bru, que você tem que cobrar mais. Então não é o outro que vai te dizer. Se você faz uma formação e você se intensifica na clínica do AT, daqui a pouco você vai saber que você tem que cobrar sim, né? Eu não queria dar essa resposta tão objetiva, mas você tem um deslocamento, você tem um espaço outro para ofertar o seu serviço. E isso precisa ser contabilizado. Agora, faça. No meio do caminho é mais difícil. Então, isso de repente serve para os seus próximos acompanhados. Você de repente constrói um contrato com essa família. Olha, eu tenho aqui com você um contrato de 20 horas na escola, mas tem uma demanda, e eu concordo com você, que é de ir até a casa e fazer um trabalho em casa. Então o valor da minha hora é esse, para quando eu me desloco, o meu deslocamento é esse. Você não pode pagar, enfim, mas a gente pode negociar. Mas é importante que você não se sinta... Como é que você vai ofertar um serviço se você se sente lesado, né? Então tem que prestar mais atenção nisso. A gente vai falar mais, mandem sugestões de lives que a gente pode conversar mais sobre isso. Jeane, no caso, Ingrid, não seria grupo familiar, mas com pessoas diversas para captação de acompanhados. Deixa eu pensar. Entendi, tá, então vamos pensar o seguinte, você tá tendo uma ideia, não sei qual que é a sua formação, mas se você tiver uma formação em terapia familiar, enfim, você tiver essa expertise, não vejo problema em você chamar potenciais pessoas, anunciar isso, fazer um trabalho em grupo para explicar o que é o acompanhamento terapêutico, para dizer que existe essa nova modalidade. Mas eu acho que é possível sim, depende do projeto, você tem que construir esse projeto, né? Acho que a ideia é válida. Não veria problema com nisso não, tá? Mas tem que ficar claro, né? Então,
ali naquele projeto inicial que você faz com essas famílias diversas, você pode dizer, olha, a minha oferta qual é? É uma terapia em família, e daqui vocês podem compreender o que é o acompanhamento terapêutico, e nós ofertamos também esse serviço. Acho que é uma ideia legal. Deixa eu ver, tem uma coisa aqui. O mercado para AT está bom? Seria para qual tipo de atendimento? Gente, o mercado pro AT tá bombando. Não tá bom não, tá bom demais. Nós temos aqui em Brasília, que é esse quadradinho. Todos os dias nós temos indicações de pessoas para o acompanhamento terapêutico, gente. Não tem um só dia que nós não fechamos um contrato aqui no lugar de encontro, ou que pessoas que estão interessadas, e a gente vai falar mais sobre isso, como é que fecha um contrato, de onde vem essas indicações. Mas imagina, a questão da saúde mental, ela tem sido cada vez mais estudada, as pessoas estão se interessando mais por esse assunto, e o melhor de tudo, os psiquiatras, as clínicas estão percebendo a potência do acompanhamento terapêutico e estão encaminhando, vendo que o AT ele é potente para a diminuição de crises, para a diminuição de internações psiquiátricas recorrentes. As famílias têm lançado mão dessa estratégia, buscado o acompanhamento terapêutico para tentar lidar melhor com o seu familiar. Então é um mercado em extrema ascensão, eu não gosto nem de falar mercado, um campo de vasto que nós não alcançamos, gente. Eu arriscaria dizer que a gente não alcançou 5%, tá? Então depende muito de como que você oferta e para quem você oferta. É só ofertar para as pessoas certas, nos espaços corretos, fazer a divulgação do seu trabalho, que vai chover, você não vai ter horário, você vai ter a sua agenda cheia em muito pouco tempo, se você desejar. Então é isso. Mais perguntas? Estejam aqui, gente, comigo. Todas as noites eu estarei aqui com vocês, faça chuva ou faça sol. Eu quero a companhia de vocês. Tragam perguntas, perguntem tudo que vocês quiserem. Preço, quanto cobra, como que é o mercado, como é que funciona, situação de crise, exemplos práticos. Tô aqui para pensar junto com vocês. Por exemplo, a Jeane trouxe essa questão aí, eu achei interessante, de fazer, de ofertar uma estratégia, Jeane, que você acabou de criar, de ofertar espaços para as famílias e para que elas conheçam, de repente, para divulgar, para disseminar a clínica do acompanhamento terapêutico. Então, olha mais um ganho aí, do AT. O AT, o acompanhamento terapêutico, ele começa a ofertar, a disseminar a clínica do acompanhamento da liberdade, a clínica do afeto, e isso não tem preço. Eu acho que isso é o grande ganho, assim, de você conseguir, você saber que você está ofertando um serviço de qualidade e uma coisa nova, uma coisa inovadora, um tratamento, um cuidado inovador que a grande maioria das pessoas ainda não conhece. E vocês são responsáveis, por disseminar, por informar as pessoas sobre essa clínica, tá? Então, a gente vai ter aqui ainda lives falando sobre precificação, sobre quanto ganha, vamos falar de valores. Então, acompanha a gente aí que vocês vão ter muitas informações, não dá pra falar tudo aqui em um dia, tá bom? E se ficou alguma dúvida na live de hoje, você podem mandar lá no direct, continuar conversando com a gente, que a gente tá sempre disponível. Vocês vão perceber que nossa disposição é diária, assim, para uma conversa com vocês, porque o nosso objetivo é mesmo disseminar a clínica, é mesmo conversar com vocês, é que o máximo de pessoas conheçam o acompanhamento terapêutico, tá bom? Então, obrigada pela companhia e um beijo para vocês. Até amanhã!